Quando eu tinha por volta de 14 anos, costumava ir 2 vezes por semana jogar vôlei numa praça no bairro vizinho. Como o campinho era muito concorrido pelas crianças que brincavam e pelos meninos que jogavam futebol, só nos restava o horário da noite. Então, todas as quartas e sextas-feiras, nos reuníamos para jogar voleibol. Numa das vezes, eu perdi a hora e acabei voltando tarde demais para casa. Ao sair de lá, caminhei sozinha pelas ruas e percebi que a parada de ônibus estava sombria. Fiquei por alguns minutos esperando sozinha, sem que nada passasse. Então decidi ir a pé mesmo. Não podia lidar com a ansiedade de estar longe de casa àquela hora. Então pensei que se fosse caminhando, poderia pegar o ônibus pelo caminho mesmo. A distância não era tão grande que não pudesse ser percorrida a pé. O problema mesmo é que naquele horário eu tinha medo de passar na ponte, por conta de várias histórias que aconteciam lá. Era uma ponte sobre um canal que dava acesso à rua do cemitério. Pelos dois motivos eu tinha medo, tanto pelo cemitério e pela história dos afogados que tinham acontecido quando o canal ficava cheio. Agora ele estava seco, mas era quase madrugada e não tinha como passar por ali sem temor. No entanto, eu estava decidida. Depois que atravessasse a ponte, a metade do caminho já teria sido vencido e faltava agora só a parte fácil até chegar em casa. A noite estava sem ruídos e eu comecei a caminhar. Quanto mais me aproximava da ponte, mais ia criando a certeza de que nada aconteceria. Até que a alcancei. A noite estava sem ruídos e eu respirei fundo, tomando fôlego para atravessar correndo. Foi nesse instante que ouvi um som vindo de baixo, como se alguém caminhasse lá embaixo, dentro dos charcos de lama, deixando ouvir seus passos. Não pude evitar de olhar. O que quer que fosse, parou de se mexer. E na escuridão lá embaixo, ouvi uma voz que dizia: "Me espera, me espera, me espera." Era familiar e não vinha de outra parte. Esperei aterrorizada, enquanto um vulto se movia entre as sombras. Lembrei do cadáver que haviam encontrado lá, quando estava cheio, e um arrepio me afastou da grade de proteção. O vulto falou outra vez: "Me espera, me espera, me espera." E nesse instante, vi 2 pontos brilharem na escuridão. Entendi que devia ser seus olhos. Um arrepio me afastou da grade de proteção. E de lá, já sem olhar, escutei a voz dizer outra vez: "Por quê? Por quê?" Como se adivinhasse meu pensamento de fugir dali. Nesse instante, reconheci a voz. E para meu completo espanto, confesso, era a minha voz. Senti as têmporas martelarem e o meu coração disparar. Fui me afastando enquanto a sombra escalava rapidamente as paredes do canal. A criatura tinha o corpo de um homem extremamente magro e falava com a minha voz. "Luísa?" Chamou-me pelo nome. Desta vez, a voz soou tão próxima que parecia estar ao lado do meu ouvido. No entanto, a criatura estava saindo do bueiro. As mãos apoiadas no chão, impeliu o corpo para fora e dizia: "É só contar nos dedos, Luísa." Aí, nesse instante, não tive outra coisa que fazer. Disparei na corrida mais desenfreada que já consegui na vida. O fôlego já quase me faltava quando alcancei a outra parte da ponte e continuei correndo. Em pouco tempo, já tinha alcançado a parte mais iluminada da avenida. Aí me dei conta de que se não parasse para tentar respirar, meu coração não teria suportado. O susto e o esforço físico teriam acabado comigo, mas o terror de ser alcançada por aquilo me sufocava ainda mais de ansiedade. Não havia mais ninguém na rua naquela hora. Eu vigiava a esquina sem poder desgrudar os olhos daquela direção e tentava com toda força respirar. Foi aí que um par de luzes brilharam vindas de lá, e no barulho do ônibus eu reconheci que estava a salvo. Quando entrei e me precipitei ao banco mais próximo possível do motorista, ele me olhou e, como se reconhecesse meu terror, disse: "Isso não são horas para andar por aí sozinha. Olha que nessa ponte já aconteceram muitas coisas. É só contar nos dedos."
Essa era a segunda vez que eu ouvi essa expressão naquela noite. Felizmente, dessa vez, vinha de um conselho protetor e eu pude chegar em casa em paz. Segunda história. Contam que em uma antiga pousada, em uma praia do Ceará, um casal tocava o negócio ajudados por seus filhos. Quando a primeira neta nasceu, foi uma festa grandiosa. A menina cresceu no hotel, ao lado dos pais e dos avós. Era uma pousada na praia. Portanto, a menina adorava brincar no litoral. Fazia festa aos turistas que chegavam à pousada e era muito conhecida por todos no lugar. Mas, infelizmente, em algum momento, ela teve uma doença e não resistiu, e morreu ainda criança, aos 6 anos de idade. Seus pais contrataram um escultor para fazer a lápide e encomendaram uma estátua no tamanho real da menina para colocar em frente ao hotel. Daí surgiu a lenda de que a pequena continuava no hotel. Podia-se dizer que ela caminhava pelos pátios do hotel e cumprimentava turistas que chegavam mais tarde, na figura da estátua. Como eles não conheciam a história, não poderiam sequer suspeitar que se tratasse de uma aparição fantasmagórica. Entretanto, ao perguntarem com quem andava aquela criança tão simpática, os donos do hotel se entreolhavam, entendendo de quem se tratava. Se essa história realmente aconteceu algum dia, ou se trata apenas de uma lenda urbana criada em uma antiga pousada no litoral, não sabemos. Mas o fato é que há volumes de histórias de aparições também na orla marítima. Alguns banhistas que se aventuravam à noite pela praia disseram ver o vulto de uma criança que caminhava sem que seus pés encostassem o chão. Era um vulto translúcido e brincalhão, que ria para as pessoas. E que cada vez que isso acontecia, a estátua não se encontrava no seu lugar, ainda que pela manhã ela estivesse inexoravelmente na mesma posição em que fora colocada. Terceira história. O Alto do Bode Preto. Meu avô costumava dizer que o mundo tem mistérios que às vezes é melhor passar a vida duvidando do que uma única vez ter certeza. Nessas ocasiões, ele contava a história do bode preto do Alto. Na época, eles viviam num interior muito remoto, no estado do Piauí. Todas as coisas ficavam muito longe. As bodegas, às vezes, levavam um dia inteiro de viagem, e só na parte da tarde, os homens podiam voltar para casa com suprimentos. Numa dessas ocasiões, meu avô havia encontrado uns amigos de muito tempo e ficou conversando na mercearia com esses compadres. A noite foi caindo sem que eles se dessem conta. Foram tomando um trago e outro trago e conversando, até que alguém avisou: "Compadre Chico, vá para casa. Lembre-se que no caminho o senhor vai ter que passar pelo alto e o senhor não vai querer ver o que aparece por lá, por volta das 6 da noite." Entretanto, ele estava empolgado demais com os amigos e, ademais, não era um homem de se impressionar com essas crendices, ou pelo menos não era até aquele dia. Quando montou a mula e seguiu no rumo de casa, não demorou para que chegasse até o alto e a mula empacasse. Não adiantava o que ele fizesse, ela continuava empacada e dava passos para trás, relinchando, agoniado como se quisesse fugir dali a qualquer preço. Não havia esporas nem chicote que fizessem a burra seguir em frente. Em determinado instante, ela parou de relinchar e um silêncio tomou conta de tudo em volta. E foi nessa hora que meu avô escutou. Como se o animal se aproximasse, ele ouviu a respiração pesada e os cascos martelando o chão, cada vez mais próximos dele. Ele olhou para todos os lados e não conseguiu vislumbrar o que era. Não se podia ver, mas ele continuava ouvindo, cada vez mais perto. Foi aí que ele lembrou da história do Alto do Bode e do aviso que o bodegueiro tinha dado a ele. Nessa hora, um arrepio tomou conta do seu corpo inteiro, e ele humildemente fez o sinal da cruz e prometeu nesse instante que, se escapasse daquela com vida, ele jamais voltaria a duvidar de algum aviso que alguém lhe desse. Apenas em pensamento, repetiu para si mesmo: "Deus é maior." E nessa hora,
A burra desempacou e atravessou a ponte na toda carreira, só parando quando chegou em casa. Desde esse dia, ele passou a contar essa história que eu conto aqui para vocês hoje. Cada um acredita naquilo que quer. O que eu tenho certeza é que o meu avô pagou um preço muito alto por duvidar, mas também tirou daí uma lição e deixou uma história, para que até hoje em dia os netos sigam contando. Quarta história. Nunca olhe para a rua à meia-noite, ou você vai ver aquilo que não quer. Dona Fátima era uma vizinha nossa que costumava esperar acordada os filhos voltarem da festa. Ela tinha 2 rapazes e toda vez que eles saíam para voltar tarde da noite, ela ficava acordada e rezava até que eles voltassem. E como as longas esperas podem ser entediantes, todo ruído que acontecia na rua, ela olhava pela veneziana da janela, até que deu meia-noite. Conforme o tempo passava, qualquer ruído que acontecia, ela, como de costume, ia e olhava. Em um dado momento, ela escutou um tropel de cavalos, como se uma multidão desses animais viesse numa correria selvagem para passar em frente à sua casa. Então ela correu para a janela e ficou esperando para ver. Cada vez mais os passos se aproximavam, a correria dos cavalos estava cada vez mais perto. No entanto, nada apareceu. O som continuou como se esses cavalos passassem em plena correria em frente à casa dela. Chegou a colocar a mão no nariz, esperando a poeira que ia levantar. Mas nada aconteceu. O tropelo de cavalos passou e sumiu na noite, da mesma forma que tinha vindo, como se seguissem correndo para um lugar distante. Mas ela tinha certeza que nada passou diante dos seus olhos. Trêmula de pavor, ela apressou-se em fechar as venezianas e se recolheu de volta à sua cadeira e à sua reza com o terço. Já de manhã, quando os filhos chegaram, ela contou essa história. Eles não fizeram muito caso, até riram um pouco, e com o tempo a história foi esquecida. Mas não por ela. Desde aquela noite, que ela nunca mais pôde esquecer, a rotina de esperar os filhos acordada continuou, porque não podia ser diferente para ela. Não podia dormir tranquila até que todos estivessem em casa. Mas, na sua poltrona, com seu terço na mão, ela rezava, e acontecesse o que acontecesse no meio da rua, ela jamais voltou a se atrever a olhar. Quinta história. As crianças fantasmas de Nova Orleans. Dizem que em Nova Orleans, nos Estados Unidos, há vários lugares fantasmagóricos. Contam, inclusive, que até existem verdadeiros passeios turísticos por lugares assim. Muitos desses lugares estão amaldiçoados por algo que parece incomodar a todos: os fantasmas de um menino ou de vários meninos. Muitos dos edifícios encantados de Nova Orleans estão povoados de fantasmas. De todas as cidades em que se realizaram investigações paranormais, Nova Orleans parece ter uma quantidade ridícula de crianças fantasmas caminhando. Ao largo da história, se utilizava os meninos como parte da força de trabalho. Trabalhando em fábricas de algodão ou de fumo, esses meninos tinham uma vida extremamente difícil. Desafortunadamente, às vezes, as condições de trabalho faziam com que esses meninos perdessem a vida. Talvez um acidente de trabalho ou algo muito mais catastrófico, como o incêndio de uma fábrica, fez com que as crianças se tornassem vítimas inocentes dessa tragédia enquanto trabalhavam. Essa, mais do que qualquer outra razão, para que se acredite que os edifícios de Nova Orleans estejam lotados de fantasmas. Em toda Nova Orleans, e especificamente no bairro Francês, encontram-se bastantes lugares que têm histórias de fantasmas sobre crianças, demasiados para serem mencionados. São muitos para caber em uma lista, mas de fato, alguns desses lugares se destacam por conter aparições fantasmagóricas mais ativas e mais presentes. Comecemos com um lugar que tem uma das histórias de fantasma e o folclore mais famoso sobre os meninos que frequentam, a do Hotel Andrew Jackson. Considerado como um dos hotéis mais amaldiçoados de Nova Orleans, o Andrew Jackson's Hotel tem talvez as histórias mais famosas sobre fantasmas. É um lugar antigo, onde a princípios de 1800 funcionava como albergue para essas crianças trabalhadoras.
Nossa melhor suposição é que os fantasmas dessas crianças remontam até os dias de hoje. Um dos relatos que se contam sobre esse hotel é que os meninos que frequentam morreram em incêndio. Investigadores paranormais não puderam encontrar nada que tivesse sobrevivido neste edifício depois do incêndio. Porém, encontraram evidências que contradizem completamente essa afirmação. Durante sua estadia no hotel, muitos hóspedes informavam haver escutado crianças brincando nos corredores e nos quartos. Entretanto, quando iam procurá-los, não havia nenhuma criança ali. Algumas pessoas, inclusive, viram a aparição de um menino, o que encaixa com o que sabemos da história. Fato é que o hotel Andrew Jackson está tão encantado que levaram a cabo uma das maiores pesquisas a respeito de fantasmas quando a equipe decidiu passar a noite de 6 para 7 de julho de 2016 em uma busca pelos fantasmas deste hotel. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve, deixa like, um abraço e até a próxima.